Durante a madrugada, em áreas rurais de diferentes países, agricultores começaram a encontrar algo que simplesmente não deveria estar ali. Campos inteiros de milho e trigo apareciam modificados durante a noite, formando desenhos geométricos de precisão extrema. Não havia rastros de máquinas, não havia pegadas consistentes e, em muitos casos, as plantas não estavam quebradas, mas cuidadosamente dobradas, como se tivessem sido manipuladas por uma força que não operava de maneira convencional. O fenômeno das chamadas marcas em milharais ganhou notoriedade pública nos anos 1970, principalmente no sul da Inglaterra, mas relatos semelhantes já existiam muito antes disso. O que inicialmente parecia ser vandalismo rural, rapidamente evoluiu para algo mais complexo, quando as formações passaram a apresentar simetria matemática avançada, padrões factais e proporções que só podiam ser plenamente compreendidas quando observadas do alto. Para muitos pesquisadores independentes, o nível de precisão levantava uma questão desconfortável. Se eram fraudes humanas, por que algumas apresentavam características físicas tão incomuns no próprio tecido das plantas? Análises conduzidas em diversas formações ao longo das décadas apontaram anomalias recorrentes. Em vários casos documentados, os nós dos caules estavam expandidos como se tivessem sido expostos a calor interno rápido, não a pressão mecânica. O solo às vezes apresentava alterações eletromagnéticas temporárias. Equipamentos como bússolas e rádios portáteis registraram interferências localizadas logo após o aparecimento de algumas formações mais complexas. Embora muitos círculos tenham sido posteriormente assumidos por artistas e grupos de rocks, uma parcela do fenômeno permanece oficialmente sem explicação conclusiva, inclusive para os pesquisadores céticos. É nesse ponto que as marcas em plantações começam a se cruzar com outro tipo de relato que se repete com frequência desconcertante. Em diversas regiões onde formações surgiram durante a noite, testemunhas independentes afirmaram ter observado luzes silenciosas pairando sobre campos horas antes da descoberta dos desenhos. Não eram aviões convencionais. Não havia ruído dos motores. Os movimentos descritos frequentemente envolviam acelerações bruscas, mudanças de direção em ângulos agudos e desaparecimentos súbitos. Relatos de objetos aéreos não identificados, hoje frequentemente chamados de UAPs, não são novidade histórica. Registros militares e civis ao redor do mundo acumulam décadas de observações. O que mudou nos últimos anos foi o tom das instituições oficiais. Documentos anteriormente classificados começaram a ser liberados gradualmente por diversos governos, incluindo os Estados Unidos e o Brasil, admitindo que há ocorrências aéreas que permanecem sem explicação técnica definitiva. Essa admissão, porém, vem acompanhada de um silêncio persistente sobre a origem desses objetos. No Brasil, nenhum episódio simboliza melhor essa zona cinzenta entre negação oficial e relato popular do que o que ocorreu em janeiro de 96, na cidade de Varginha. Naquela tarde, 3 jovens afirmaram ter visto uma criatura incomum em um terreno baldio. A descrição era perturbadora. Cerca de 1,5 metro de altura, pele escura com aparência oleosa, cabeça grande e olhos avermelhados. O comportamento descrito não era agressivo, mas desorientado, como se a entidade estivesse ferida ou perdida. O caso poderia ter terminado com mais um relato isolado, mas nas horas e dias seguintes começaram a surgir elementos que ampliaram drasticamente o interesse público. Moradores relataram movimentação militar incomum na cidade. Caminhões do exército foram vistos circulando em áreas específicas. Testemunhas afirmaram que algo havia sido recolhido. Profissionais de saúde teriam sido mobilizados sob circunstâncias pouco claras. E talvez o detalhe mais controverso: um policial militar que participou de uma das ocorrências morreu semanas depois, oficialmente por infecção, mas cercando por especulações que nunca desapareceram completamente do imaginário popular. As autoridades brasileiras sempre negaram qualquer presença extraterrestre no episódio, atribuindo parte da história à confusão, erro de interpretação ou exagero coletivo. Ainda assim, pesquisadores independentes
apontam que vários depoimentos foram registrados separadamente com semelhanças difíceis de ignorar. Quando analisado isoladamente, cada elemento pode parecer explicável, mas quando colocado ao lado de décadas de relatos globais envolvendo luzes silenciosas, interferências eletromagnéticas e eventos concentrados em áreas rurais, o caso de Varginha passa a ser visto por muitos como parte de um padrão maior. Céticos argumentam, com razão, que fraudes existem e que a percepção humana é falível. Ao longo dos anos, diversos círculos em plantações foram comprovadamente produzidos por grupos humanos usando técnicas relativamente simples. No entanto, o próprio meio cético reconhece que nem todos os casos documentados possuem explicação direta comprovada. Essa zona de incerteza é exatamente onde teorias mais amplas começam a surgir. Alguns pesquisadores sugerem que parte do fenômeno pode envolver tecnologia experimental não divulgada. Outros defendem hipóteses psicológicas e sociológicas, apontando para a tendência humana de construir narrativas a partir do desconhecido. Há também quem acredite que estamos lidando com um fenômeno natural ainda não totalmente compreendido. E claro, existe a hipótese mais controversa, a de que uma pequena fração desses eventos pode envolver tecnologia que não se originou na Terra. O que mantém o debate vivo não é a existência de explicações possíveis, mas a persistência de casos que resistem a conclusões definitivas mesmo após décadas de investigação. Em ciência e em inteligência militar, padrões repetidos costumam receber atenção especial, e o que se observa ao analisar o conjunto histórico é justamente repetição. Luzes silenciosas, movimentos aéreos incomuns, alterações localizadas em plantações e respostas oficiais frequentemente limitadas a negações cautelosas. Talvez, no futuro, todas essas peças se encaixem dentro de uma explicação totalmente terrestre e convencional. Essa possibilidade existe e deve sempre ser considerada. Mas até que isso aconteça, permanece um desconforto difícil de ignorar. Porque quando fenômenos semelhantes surgem em continentes diferentes, sob circunstâncias parecidas, atravessando décadas de registros independentes, a dúvida deixa de ser apenas sobre o que foi visto. Ela passa a ser sobre o quanto ainda não foi totalmente explicado. E se a história recente mostra alguma coisa com clareza, é que nem todo silêncio institucional significa ausência do evento. Às vezes, significa apenas que a resposta completa ainda não foi oficialmente apresentada. Ficamos por aqui e até a próxima.